Olá! Hoje vamos falar sobre uma parte super crítica, mas que muitas vezes é bem negligenciada, de um artigo científico: o resumo. Pensa nele como a porta de entrada para toda a sua pesquisa. Dominar a arte de escrever um bom resumo pode ser a grande diferença entre ter o seu trabalho lido ou simplesmente ignorado. Então, vamos mergulhar nesse universo. Para a gente ter uma ideia do peso que o resumo carrega, olha só essa citação. Ela vem direto de um revisor de um periódico científico. É um recado bem claro, né? Se o resumo não fisgar a atenção e não for convincente, a batalha já pode estar praticamente perdida. A pressão é alta, sem dúvida, mas a oportunidade de impressionar logo de cara também é enorme. É exatamente por isso que ele tem uma função dupla. A primeira é convencer quem está lendo a baixar o artigo completo, a querer saber mais. A segunda, e talvez a mais crucial, é convencer os revisores de que aquele trabalho é relevante, é inovador e, claro, que vale o tempo deles. É o seu pitch de elevador científico. Tá, mas como é que a gente cria um resumo que consegue fazer tudo isso? A boa notícia é que existe uma estrutura, quase uma fórmula, que funciona muito bem. Então agora a gente sai da teoria sobre a importância e vai para a prática de como construir um resumo de impacto. E aqui estão os 5 ingredientes essenciais. Um bom resumo sempre começa situando a pesquisa e apresentando qual é o problema. Logo em seguida, ele declara de forma bem clara qual é o seu propósito. Depois, descreve rapidinho os métodos que foram usados, apresenta os resultados mais importantes e, para fechar, conclui destacando a importância e as implicações do trabalho. E para garantir que essa lógica flua bem, a gente pode usar algumas frases de transição. Elas funcionam como se fossem placas de sinalização. Expressões como "esse estudo tem como objetivo" ou "nossa análise mostrou que" deixam super claro em que parte do resumo a gente está. Isso torna o texto coeso e muito fácil de entender de primeira. Ok, teoria é uma coisa, mas ver na prática é outra, né? Então vamos pegar um resumo de verdade, de um artigo já publicado, e ver como essa fórmula de 5 partes funciona na vida real. Vamos desmontar ele peça por peça. O resumo que a gente vai analisar é este aqui. Ele fala sobre um processo de fermentação para produzir biocombustíveis. Olhando assim de primeira, parece só um bloco de texto denso, mas, usando a nossa fórmula, a gente vai ver que existe uma estrutura super clara por trás. E aqui já começa a mágica. Essa é a primeira parte. Repara como as frases iniciais já estabelecem o campo da pesquisa, a produção de IBE, e na sequência já apontam o problema específico que precisa ser resolvido, a tal da inibição por butanol. O cenário está montado. Logo depois vem o propósito. Essa frase é direto ao ponto. Ela basicamente diz: ok, para resolver aquele problema ali, a gente fez isso. Sem rodeios, sem ambiguidade. Fica claríssimo qual era o objetivo central do estudo. Agora, a seção de métodos. De um jeito bem resumido, ela nos dá um panorama de como o estudo foi feito. O número de ciclos, o tipo de bioreator, o meio de cultura, são os detalhes essenciais para a gente entender a abordagem que foi usada no experimento. E aqui, chegamos no coração do artigo, os resultados. O resumo destaca o dado quantitativo mais importante de todos. A produtividade aumentou e os números específicos, 30% e 17%, comprovam o sucesso da técnica. É esse tipo de informação que realmente chama a atenção. E para finalizar, a conclusão. Essa última frase vai além dos números e aponta a contribuição maior do trabalho. Ele não só melhorou um processo, ele introduziu um novo conceito de bioreator. Isso mostra a novidade e a importância da pesquisa para a área. E pronto, a fórmula de 5 partes aplicada do começo ao fim. Beleza, agora que a gente já viu como se faz, vamos dar uma olhada no que não fazer. Existem alguns erros bem comuns, que eu chamo de pecados do resumo, que podem colocar todo o trabalho a perder. Evitar essas armadilhas é fundamental. Uma das regras de ouro, que vem direto das diretrizes de um periódico importante, é que o resumo precisa se bastar. Quem está lendo não deveria ter que consultar o artigo principal, e muito menos outras referências, para conseguir entender a mensagem central. Ele tem que ser uma peça única e completa. E o impacto de tirar as citações é gigantesco. A versão da esquerda, a antes, parece poluída, quebra o ritmo da leitura, já a versão depois é muito mais limpa, muito mais direta. A lição aqui é bem clara. Menções a outros trabalhos podem ser feitas de forma geral. As citações específicas ficam lá para a introdução do artigo. E aqui vai uma lista rápida de outros erros para a gente evitar. Coisas como afirmações vagas, que não dizem nada, incluir informações que nem estão no artigo, explicar conceitos muito básicos, usar siglas sem definir e, claro, desrespeitar as regras do periódico, como o limite de palavras ou o formato de parágrafo único. O segredo é ser claro, conciso e autossuficiente. Para a gente fechar,
quero deixar uma ideia que pode mudar totalmente o jeito de encarar a escrita de um artigo científico. É uma pequena provocação, mas que tem um potencial enorme. A ideia é pensar no resumo não só como a parte final, o sumário, mas como uma ferramenta de planejamento. Porque, ao escrever o resumo, a gente é forçado a definir com precisão qual é a grande sacada, a novidade do trabalho. E isso acaba criando um mapa, um roteiro claro que vai guiar a escrita de todo o resto do artigo. E aqui fica o desafio. Que tal, no próximo artigo, tentar escrever o resumo antes de todo o resto? Parece meio contraintuitivo, eu sei. Mas ao definir a história principal desde o começo, todo o processo de escrita pode se tornar muito mais focado, muito mais direto e eficiente. Fica aí a provocação para experimentar.